Olá, tchucos e tchucas, tudo bom? Vamos para mais uma aula de geografia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Mas o que vem a ser ordem mundial? Então, uma ordem mundial, ela refere-se às hierarquias nas relações de poder entre os países do mundo, ou seja, de que maneira esses países vão se organizar para manter o poder ou para conquistar, para ter influência sobre outros países. Para a gente falar sobre a nova ordem mundial, primeiro a gente tem que entender que existia uma velha ordem mundial. E o que vem a ser essa velha ordem mundial? Era a ordem da chamada Guerra Fria. Olha aí a disputa do mundo entre capitalistas e socialistas. Essa velha ordem mundial, ela começa a ser desenhada pós Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia surge como uma grande potência e os Estados Unidos quer se consolidar como a maior potência mundial. Essa vontade dos Estados Unidos em se tornar a potência hegemônica do mundo, ela surge lá no dia 2 de dezembro de 1823, quando o então presidente James Monroe cria a chamada doutrina Monroe. O que foi essa doutrina? A doutrina Monroe, ela pregava que a América tinha que ser para os americanos. A América para os americanos, que era seu slogan. Isso por quê? Porque eles se colocaram contra a colonização que existia na América, né? Tanto a colonização anglo-saxônica quanto a colonização latina. Então, eles acreditavam que a partir do momento que eles se tornaram independentes, né, e formaram de fato os Estados Unidos da América, eles é quem deveriam tomar conta dessa América. Daí criar essa doutrina, a doutrina Monroe, para que a América fosse conquistada pelos americanos. E quem eram esses americanos? Estados Unidos da América. Então, essa velha ordem, ela vai perdurar aí por aproximadamente meio século, né, nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e ela só se desfaz quando o socialismo começa a ruir no globo, e o pontapé, vamos dizer assim, para esse fim dessa nova ordem mundial foi o fim da União Soviética, quando a União Soviética se desmembra e se transforma em 15 repúblicas independentes, formando assim, né, repúblicas em sua grande maioria capitalistas. Aí a gente tem início ao fim dessa nova ordem mundial e o surgimento de uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela vai ser trabalhada em 3 expressões. A primeira delas, há quem defenda que essa primeira ordem, que essa nova ordem mundial, ela é unipolar, com os Estados Unidos tomando conta de todo o globo. Essa versão, essa ideia de unipolaridade, ela tem como critério principal o que a gente chama de geopolítica. Então, se a gente for analisar no critério geopolítico, a nova ordem mundial, ela é unipolar, com os Estados Unidos sendo, até hoje, né, a potência hegemônica. Não tem quem desbanque na questão geopolítica. E aí vocês podem me perguntar, e por que, Wagneia? Porque todas as vezes que começa a surgir uma potência que ameace a hegemonia estadunidense, eles criam uma norma, um plano para barrar. Como exemplo, a gente tem aí o Japão. O Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, estava se despontando como uma forte potência a desbancar os Estados Unidos da América. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacam principalmente quem? O Japão, com 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. Aí, para não sair como o terror, como o vilão dessa Segunda Guerra Mundial, eles criam o Plano Marshall, que dizia que os Estados Unidos iria dar uma ajuda econômica a quem fosse atacados por eles. Quem se beneficiou com esse plano?
o Japão. Só que lá nas letrinhas minúsculas do contrato, né, desse plano, estava lá que o Japão não poderia formar nenhum exército militar por no mínimo 50 anos. Então, o que acontece? Os japoneses perderam a possibilidade de se tornar uma potência hegemônica, porque para ser potência hegemônica tem que ser potência econômica, potência política e potência militar. Então, o Japão já estaria descartado. Dessa maneira, eles se tornaram, né, a potência hegemônica. A segunda expressão que a gente pode estar usando é a da multipolaridade, que usa como principal critério o critério econômico. Essa multipolaridade, ela vai ser desenhada a partir da formação de 3 grandes megablocos econômicos. Um americano, comandado pelos Estados Unidos da América, o euro-africano, comandado pela União Europeia, e o asiático, comandado tanto pela China quanto pelo Japão. Então, a partir desse momento, nós vamos ver que surgem rivalidades que vão se contrapor aos Estados Unidos, no caso o Japão e a União Europeia, porque eles acreditam que, porque os Estados Unidos podem ser potência hegemônica. E há quem acredite que, na verdade, essas duas expressões se juntam, formando uma terceira proposta, que é a da unimultipolaridade, que teria um caráter tanto militar quanto econômico. Bom, então nós temos aí a ideia do que vem a ser essa nova ordem mundial. Então, se nós formos analisar o critério econômico, nós temos a formação desses 3 grandes blocos econômicos, que a gente também chama de mega blocos econômicos, que, como eu disse, um deles comandado pelos Estados Unidos da América, o outro comandado principalmente pela União Europeia, que hoje, né, entra na disputa econômica com os Estados Unidos, e aqui o asiático, que vai pegar como potências econômicas tanto a China quanto o Japão. E aqui a gente tem o exemplo do que a gente chama de unipolaridade, que é onde os Estados Unidos têm a sua grande área de influência, ou seja, onde ele vai estar aí atuando como uma potência hegemônica. Hegemônica por quê? Porque não tem ninguém que até agora desbanque essa hegemonia norte-americana. E aqui eu escolhi esse desenho aqui para mostrar que essa nova ordem mundial, ela acentua as desigualdades sociais. E lembrando também, né, que depois da chamada Guerra Fria, nós vamos ter diversas regionalizações do globo terrestre e todas elas nós vamos ver que coloca nós, os que eles consideram miseráveis, como embaixo. Exemplo disso a gente teve, lembra, a divisão do globo terrestre em países do norte e países do sul. E aqui mostra isso. Olha a nossa parte de baixo. Miseráveis, classe média baixa, para fazer de conta, né? Pobre. Então isso aqui configura o que nós havíamos falado. Em cima estão os ricos, embaixo os pobres. E olha, veja bem, que os pobres estão lá no mar de lama, no mar da intolerância, né? Enquanto os demais no mar morto e no mar de sangue, porque eles conseguem se manter no poder através tanto das mortes quanto do sangue da maioria da população. Bom, então com essa nova ordem mundial, que como eu disse, começa lá com o fim da União Soviética, nós vamos ter a nova reorganização política internacional. E ela vai pegar como base o processo de globalização, que faz com que todo o globo se integre, né, estejam em consonância, e a política neoliberalista, que prega que o Estado tem que ficar longe das questões econômicas, que a economia se auto-administra. E essa política neoliberal, ela acaba proporcionando a formação de grandes blocos econômicos, né, e também dos chamados blocos econômicos regionais,
que a gente pode citar como exemplo aqui a União Europeia, a PEC, o Mercosul, que a gente faz parte, né? O NAFTA, e como nós vimos o ano passado, vocês conhecem bem esses blocos econômicos. E, ao mesmo tempo, eles criam organizações para garantir essa política neoliberalista e também que esse processo de globalização flua para atender os interesses, principalmente da classe poderosa. No caso aqui, a ONU, o Banco Mundial, a OIT, a OMS, FMI e a OMC. E agora surgem algumas ligações que, na verdade, não são blocos econômicos, mas têm relações econômicas, como, por exemplo, os BRICS, né, em que há uma união de países que se unem para se fortalecer principalmente a sua economia contra tudo o que vem dos países dominantes. O BRICS aqui é composto pela China, pelo Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Nós vimos todos eles o ano passado. E aí, para finalizar, eu peguei essa gravura aqui para vocês pensarem. Olha a frase: não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Essa é a ideia que se prega porque surge a falsa ideia de que quem vai fazer o nosso futuro somos nós mesmos. Então, que se a gente não cresce, se a gente não prospera, é porque nós não nos esforçamos. Isso é ideia norte-americana. Mas peguei aqui para a gente ver que é um quebra-cabeça e para a gente refletir se essa chamada nova ordem é de fato uma nova ordem ou é uma desordem mundial. E tudo isso a gente vai ver que essa nova ordem ela vai se configurar desse jeito, principalmente pelo fator geopolítico, ou seja, da geopolítica. E o que vem a ser essa geopolítica? Esse desenho traz o nosso globo, né, com peças de xadrez, porque é um jogo estratégico. Então, essa geopolítica é a estratégia, ou são, né, as estratégias que os países utilizam para se manter no poder ou para aumentar essa área de influência, tanto política quanto econômica, para se tornar uma grande potência. E aqui escolhi essa charge da Mafalda, onde ela fala que o planeta está doente, e está doente por quê? Porque toda essa nova ordem faz com que aumente a desigualdade social, com isso a pobreza, o problema da moradia, o problema dos serviços essenciais e, obviamente, isso vai desencadear em um aumento principalmente da violência, o que acaba adoecendo esse planeta. Também, né, essa diferença enorme social criada no mundo vai provocar problemas ambientais seríssimos nesse globo. E aí, para findar, está aí a próxima potência hegemônica do mundo. Será? Quem é essa? Quem é essa? A China. Então, a China hoje desponta como a possível futura potência hegemônica mundial. Acredita-se que a China é que irá desbancar os Estados Unidos da América. E lembrando que, embora alguns falem, então o socialismo vai vencer? A China não tem mais nada de socialista, essa é a grande verdade, porque sua economia todinha é voltada para o quê? Mercado externo, ou seja, é a economia de mercado, que é o tipo de economia capitalista. Então agora só falta o Estado deixar de controlar os meios de produção para que a China seja de fato capitalista, embora até hoje se pregue como socialista. E no mais, meus queridos alunos, um abraço.